Muito boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 17 de maio de 2021, 19h30, começando mais uma live sobre fundos imobiliários. Hoje uma live aí histórica, importantíssima para a nossa indústria de fundos imobiliários. Tiago Figueiredo, diretor de gestão da Supernova Capital. Por que eu digo que é uma live histórica? Porque eu tenho bastante experiência com lives aqui, viu, Tiago? E sem dúvida nenhuma, foi a live que eu mais recebi perguntas. Então, espero que o senhor esteja jantado, bem alimentado, hidratado, porque vamos ver até onde vai. Qual que é a minha promessa para os meus assinantes e para as pessoas que acompanham o nosso trabalho? Eu farei todas as perguntas sem nenhum tipo de restrição, e a promessa pelo lado do Tiago é que ele também responderá a todas as perguntas. Então, paciência, não é isso, Tiago? Claro, claro. Estamos aqui para isso. Eu agradeço o espaço que vocês estão dando para a gente e a gente acompanha o seu trabalho aí há muito tempo. Né? É uma honra estar aqui passando um pouco para vocês aí o que é um fundo de logística industrial e agradecer aí o pessoal pelo interesse que a gente tem no fundo. Né? Estamos aqui fazendo toda essa parte. Afinal de contas, né, Tiago, é um fundo com 95 mil cotistas, ele veio ao mercado com uma proposta diferente, e essa proposta foi inovadora para a época, mas num dado momento, algumas coisas foram ocorrendo, e não digo que mudou a proposta do fundo, mas eu já quero começar, Tiago, desculpa, eu já tinha avisado aqui alguns minutinhos antes, que essa live teria realmente uma importância grande pela quantidade de demandas e de perguntas. Peço, inclusive, o pessoal do chat ter um pouquinho de paciência, porque eu vou vou fazer várias perguntas que eu recebi aqui, tudo. Então, muito possivelmente, a maioria delas já terão sido respondidas, então vocês nem precisariam replicá-la aqui. Mas eu posso assumir, Tiago, que a Supernova, desde algumas mudanças recentes, daqui a pouco a gente vai até, inclusive, entrar nesse tema, vocês perderam um pouco a interlocução com os cotistas, ou seja, se tivéssemos que fazer uma meia-culpa nesse primeiro momento, seria do ponto de vista de comunicação, de interlocução com os cotistas. Você acredita que isso tenha sido, talvez, um divisor de águas aí para o fundo nesses últimos, 1 ano e meio, 2? Eu acho que são duas coisas que aconteceram ao longo desse período, né? Vamos contar a história desde o início. Nós assumimos o time de gestão, junto com o resto do time, né? Diego, Thaís, Ana, e todo o pessoal. Nós assumimos a gestão em 2018. Lá atrás, o fundo tinha 4.500 cotistas, né? Então, era um fundo bem pequeno e foi o que você falou, uma proposta diferente, né? Uma política de investimento menor. E ao longo desse período, nós fizemos 3 ofertas e o número, até a indústria de fundo imobiliário, a gente fica muito feliz com isso, cresceu demais, né? E o fundo cresceu junto, né? E mesmo nesse período, quando nós assumimos o fundo não tinha uma página exclusiva só para ele não tinha relatório de engenharia, ele não tinha relatório de gestão com o layout que a gente está, e a gente está sempre mudando. Obviamente que nada é perfeito. Por quê? Porque o mercado cresceu muito, muita gente começou a olhar, e a gente fica feliz que até o próprio cotista também tem melhorado as análises, né? E eu acho que nesse último ano e meio, muita coisa aconteceu, né? Não só no fundo, mas no mercado inteiro, e às vezes é difícil de você acompanhar. E foi o que você falou, o fundo hoje tem muitos peers, né? A gente não gosta de falar concorrente porque a gente quer que o mercado cresça. Mas a gente, às vezes, pelo fato até da gente ser uma gestora muito independente, a gente até fica um pouco fora, né, do radar, justamente pela capacidade de fazer deals um pouco diferentes, né? Mas, obviamente que a gente está trabalhando, o canal de RI, às vezes a gente tem vou falar, a gente recebe na casa de centenas diariamente, né? Para elogiar e para criticar também, eu acho que tem que criticar mesmo, porque eu acho que é uma indústria que tá crescendo muito, né? E sim, a gente está melhorando, a gente tem recebido insights, a gente tem trabalhado com consultoria justamente para tentar aumentar isso aí. Vamos começar a fazer um bate-bola aqui, Tiago. Por que os relatórios gerenciais não aparecem na B3 e somente no site de vocês? Então, é interessante a gente colocar aqui as responsabilidades de cada fornecedor, que a gente pode falar, né? Nós somos os gestores, a Supernova, nós somos responsáveis pela originação, avaliação dos ativos, avaliação de crédito, estruturação de todas as operações.
nós temos o administrador. O administrador é a CM Capital, né, a nossa parceira de negócio desde o início, que nos ajudou na coordenação e tal, que é o administrador fiduciário. Então, o administrador fiduciário ele é responsável por toda essa interlocução com o CVM, com a Ambima, com o B3. Então, nós subimos no nosso site, no site da Supernova e no site da GGRC11, o nosso relatório. E repassamos esse relatório para a CM Capital. Agora, nós não temos, apesar dessa cobrança, as cobranças já vêm faz tempo e a gente tem feito um trabalho lá com eles de bastante pressão, justamente para subir, porque a gente sabe que muita gente usa única e exclusivamente esse canal. Os próprios sites de que cobrem fundos imobiliários puxam, os robozinhos puxam da B3, não? Né? Exatamente. E a gente não consegue fazer nada por aqui, né? A gente repassa, a gente tem data, a gente tem até o 10º dia útil de cada mês para passar, porque a gente tem informações que dependem da virada do mês, né? Para a gente fechar todos os rendimentos, né? Então, deixa eu só traduzir para todo mundo. Quem faz a publicação na CVM, B3, é o administrador. O gestor, ele está em inteligência imobiliária. Então, os cotistas podem também criar uma interlocução com o administrador e cobrarem também, fazendo o seu papel. Lembrando que todos são, tanto administrador, gestor, eventualmente consultor, são prestadores de serviço. Então, são coisas diferentes, administrador e gestor, tá? Tiago, você colocou aí a questão de mudança no time de gestão, de aparelhamento no time da gestão. Eu não poderia começar essa live sem falar dos problemas que algumas pessoas, alguns sócios da gestora tiveram, foram detidos, uma questão. Eu quero levantar 2 pontos com relação a isso. Primeiro, qual foi a relação desse problema lá, de algumas pessoas que foram presas, com o fundo propriamente dito, e qual é a participação dessas pessoas que foram detidas naquela época, que já estão liberadas, enfim, mas qual é a relação dessas pessoas hoje dentro do fundo? Primeiro, nem anteriormente esses sócios eles participavam da gestão do fundo. Eu sou diretor estatutário e o diretor de investimento perante a CVM. Então, tudo relacionado ao fundo, GGR, COVEP, da Supernova, passam pela minha caneta, obviamente, junto com o comitê de investimento, que eles também não participavam, né, e hoje não participam. A partir do momento que houve aquele evento na pessoa física dessas pessoas, elas se afastaram, nós assim fizemos todo um trabalho de compliance, o administrador fez um trabalho de compliance e se afastaram. E o fundo continuou rodando, porque as pessoas que estão aqui, o time de engenharia, o time de risco, eu, como responsável pela parte de gestão, toda a parte de estruturação, continuou a mesma, uma coisa totalmente independente, totalmente fora da pessoa física, que não tem nada relacionado com nenhum fundo da casa, né? Então, tanto é que no evento, o administrador fez um trabalho, toda a parte aqui, né? E até a gente também se prontificou e falou, olha, pode olhar todas as operações, tanto é que não tem nada relacionado. Então, são eventos que aconteceram na pessoa física e que hoje essas pessoas não participam de nenhuma atividade da Supernova do fundo. Zero. Né? A caneta é dividida em avaliação entre nós aqui, são três pilares: engenharia, crédito e jurídico. As 3 pessoas aqui, o time delas são as pessoas que tocam o fundo desde 2018, é o mesmo time. Maravilha. Isso reforça também, só quero fazer uma pequena contribuição, que o arcabouço de um fundo imobiliário, ele tem as suas proteções também. Então, mesmo que essas pessoas, na física, tenham tido problemas sérios, enfim, isso não afeta a mecânica de um fundo imobiliário. Então, isso reforça que nós temos um arcabouço jurídico muito forte no mercado. Bom, vamos começar aqui mais outro bate-bola, outra rodada aqui. O pessoal questionando bastante por que vocês insistiram em fazer uma 4ª emissão, sendo que ainda não tinha terminado a alocação da 3ª emissão. Ótima pergunta. Quem acompanha o fundo desde 2017 vem observando que os valores das aquisições que o fundo vem fazendo, elas vêm aumentando. Por que isso está acontecendo agora? O fundo está criando um tamanho maior, né? E o que acontece? Você fazer uma aquisição de 20 milhões, de 30 milhões, que era o início do fundo lá atrás, no início de 2018, ela dá o mesmo trabalho que você fazer uma operação dessa da Ambev que nós fizemos agora de 112 milhões. E o que acontece? Hoje, se eu fosse fazer uma operação menor, o impacto que você tem no rendimento do fundo, você gasta horas de trabalho iguais e o impacto é menor.
né? Então, o que acontece? Nós começamos a apontar o canhão um pouco para cima, né? E começamos a ver operações maiores, né? Justamente para que as operações, apesar delas terem, a gente está muito mais assertivo na parte de crédito, justamente porque a gente tem um benchmark que com alta de juros fica um pouco mais apertado, mas e isso limita um pouco as operações que a gente tem hoje, né? O hall de pipeline que a gente tem limita um pouco. Então, é por isso que hoje a gente tem demorado um pouco mais, porque não vale mais a pena, o tamanho do fundo, eu fazer uma aquisição de 25 milhões de reais. A gente tem aumentado esse ticket aí, e você sabe muito bem, o mercado aí tem mais players entrando com liquidez e tal, a gente tem uma limitação de ativos que a gente possa estudar para aquisição, né? Então, por isso que a gente tem olhado essas coisas um pouco maiores. Hoje você tem cerca de 110 milhões, em grandes números, 110 milhões de caixa. Passa pela sua cabeça amortizar esses recursos e encerrar essa conversa com os cotistas? Ou não? Você tem algumas coisas que você acredita que serão alocadas ainda? Não, nós temos coisas que a gente está trabalhando, né? A gente teve até alguns insights que eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vai tentar melhorar, que temos sim um pipeline, temos coisas que estamos trabalhando diariamente aqui, né? A toque de caixa, porque não tem ninguém mais do que sofre mais pressão do que nós mesmos para fazer essa alocação. Só que assim, temos um caso de pandemia, vocês sabem muito bem, o pessoal que conhece o fundo sabe que a gente opera o Brasil inteiro e opera duas coisas assim, galpão industrial e galpão logístico são duas coisas que são duas coisas bem diferentes no momento de aquisição. Isso demora um pouco mais de tempo, né? Nós temos uma equipe de área própria, né? O Diego, o Alan, o Vidiano, o pessoal que visita. E isso tem que estar lá, né? E com a pandemia, às vezes, e laudos que a gente tem que fazer além disso, né? Rating tem que fazer, isso demora um pouco mais de tempo, né? Mas a gente tem operação no pipeline, sim, tem trabalhado dia a dia e a gente quer, obviamente, fazer com que essas operações vão por que você não coloca no relatório gerencial uma lista de pipeline, sem dar um nome? Então, você vai falar um galpão no Sudeste de 130 milhões, um galpão no Nordeste industrial de 80 milhões. Há possibilidade de vocês fazerem isso até para, como eu falei, na minha visão, um grande problema de GGR foi comunicação. Tá? Então, você vê essa possibilidade? Sim, claro. O que acontece, né? Nós tivemos discussões aqui na gestora com relação a isso. O mercado hoje está muito disputado, né? Muito disputado por ativo. A gente está uma disputa feroz aí que a gente tem alguns parceiros aí, né? Outras gestoras que fazem a mesma coisa que a gente. E não tem tanto ativo assim, né? Que se encaixe nessas políticas de investimento. Então, às vezes até esse exemplo que você deu assim, um ativo de 50 mil metros quadrados na cidade tal. Se eu coloco isso aí, dependendo de quem for, metade do mercado já sabe qual é o ativo. Se fala o cap rate, então a gente tem, algumas vezes a gente fala, a gente tem que ficar debaixo do radar, porque sim, a gente viu agora fundos que a gente tem maior respeito, falando de aquisições de coisas que foram de 6 meses atrás, que a gente sabe que a gente participou. Né? E a gente sabia que eles estavam participando também, e por uma questão, uma questão de preço, por estratégia, não levou, igual a gente levou agora, mas a gente até no último relatório de gestão, a gente tentou, até por essas críticas, tentar fazer uma coisa que é essa simulação mesmo, mas pelo fato de ter muita disputa, o mercado está muito líquido, Baroni, a gente tem optado e a gente vai azeitar isso, né? Eu acho que é uma falha mesmo, a gente tem que gerar expectativa, obviamente, mas também não quer ficar enganando o cotista em relação a isso. Né? E o mercado é muito, muito competitivo. É impressionante. Né? Então, e passa pela cabeça de vocês também, eu estou tentando criar formas de amenizar esse desconforto do cotista, essa angústia, esse desconforto. Passa pela sua cabeça ou mudar a taxa de gestão, ou isentar a taxa de gestão daquilo que é caixa, até para suavizar um pouco dessa pressão? Olha, no momento a gente não tem essa perspectiva, justamente porque a equipe de gestão está trabalhando nesse pipeline, né? Dia a dia, não está aqui, assim, tem pessoas que não ficam na gestora praticamente o mês inteiro, né?
O fato de não termos fechado outras operações não significa que essas operações não estão andando, né? Se você pegar uma lista de due diligence, eu acho que é muito interessante o cotista tentar entender esse tipo de coisa, é uma lista de due diligence com um galpão industrial. Você parte do subsolo de uma matrícula para ver se ela não tem algum problema ambiental, e você vai subindo até o imóvel, faz uma diligência no imóvel, e depois ainda você tem que fazer uma due diligence em todos os sócios que eventualmente são donos daquele terreno. A gente já viu coisas assim, de operações caírem por N motivos, né? E a gente acredita que o fato de você tirar a gestão, uma taxa de gestão hoje, ela acaba penalizando, né? A gente hoje não tem não pensa nessa maneira, justamente porque a gente acredita que muito no time de gestão que vai continuar entregando operações que tenham um resultado pro longo prazo, né? Deixa eu fazer agora a pergunta por um outro ângulo. Eu não sei se é de seu conhecimento, imagino que seja, que está tendo alguns grupos de cotistas se reunindo, tentando trabalhar ou cogitar-se a possibilidade da troca do gestor. O gestor, assim como o administrador, que a gente estava falando agora há pouco sobre a questão do relatório gerencial, é um prestador de serviço, né? Você está ciente disso? Como é que você está tentando trabalhar esse possível combate aí que pode estar se desenhando numa eventual assembleia? Enfim, como é que vocês estão se sensibilizando quanto a isso? Ou você acha que a resposta tem que vir com uma aquisição rápida e efetivamente tirar esse ruído do radar? Eu trabalho com gestão de fundos há mais de 20 anos, né? Eu já fiz gestão de fundo seguradora, que também é preservação de capital, que a gente traz muito para cá, né? E sempre vai haver esse fantasma de você é um gestor contratado pelo administrador e você é pago para prestar o seu serviço e entregar, né? Eu acho que é natural ter pessoas que não estão 100% satisfeitas com isso, né? Mas a gente, do mesmo ponto, a gente acredita muito no nosso time de gestão e eu acho que a resposta maior para isso é o trabalho, né? Eu acho que da mesma maneira que tem muita gente, acho que tem muita mais gente satisfeita do que insatisfeita, né? Nós temos, assim, a gente monitora, a gente conversa com bastante gente também, né? É um fundo que mesmo antes dessa alocação, é um fundo que tinha um dividend yield, que tem um dividend yield que está muito próximo dos seus peers, né? Mas você tem que entender o motivo dessa satisfação, né? A gente sabe, e a única maneira que a gente tem de fazer é trabalhando, né? E mais uma aquisição, eu acredito que uma boa aquisição, isso termina. E a gente tem capacidade de fazer isso, né? A gente tem coisa no radar para isso. Uma pergunta, você disse que que está muito difícil o mercado do ponto de vista de concorrência, né? Quando aparece um galpão, a concorrência é muito grande. Você acha que, dada a circunstância atual, com 110 milhões em caixa, e até a gente vai falar daqui a pouquinho dessa última aquisição da Ambev, que muita gente criticou o cap rate baixo, você acha que o GGR perdeu o time dessa possível virada do mercado logístico, né, capturando e-commerce, last mile, etc., ou ainda há espaço para algumas operações? Não, ainda tem espaços, mas é bom frisar, né, Baroni? Eu acho que as pessoas têm que saber a política de investimento do GGR de cor, né, antes de trazer esses pontos, né? A gente tem um benchmark lá, que um ano atrás a taxa Selic estava 6,50. E aí você tem que colocar operações de no mínimo 300 pontos acima disso aí. Então era 9,50 para você começar. 9,50 era 9,50 um ano atrás é uma operação AAA. Com a Selic caindo para 2,75, 3, você cai para um AAA para 6, né? Então, hoje qualquer mercado de dívida sabe como funciona a marcação a mercado, né? E a gente está pegando locatários como Suzano, Hering, esses caras estão, a Nicei hoje saiu uma notícia que ela vai captar 200 milhões de reais em debêntures. E o prêmio que vai ser muito menor do que o cap rate que ela paga hoje para nós, né? Então, mérito o mercado está fechando. Então, e quando isso fecha, né? Quando a taxa de juros fecha, o nosso radar fica mais focado em algumas operações. A gente tem operações, então hoje a gente trabalha com operações com ticket maior, justamente porque quando vem, a gente tem que vir
ser agressivo, né, e fazer rápido, isso eu acho que é uma agilidade, uma coisa da gestora, e também olhar com muito mais assertividade o crédito. O mercado de crédito, Baroni, nos últimos 16 meses, aí, 15 meses, ele se deteriorou muito, né? A gente não tem balanço ainda, né, de 2020. Como é que eu vou fazer uma operação de 15 anos sem olhar um balanço auditado de 2020? Então, por isso que demora, mas a gente tem trabalhado e tem coisa assim no mercado. Tem que garimpar. Então, você colocou algumas coisas importantes, né? Vocês têm algumas questões de regulamento, que antes de eu falar da operação da Ambev, eu queria que você falasse rapidamente, que às vezes poucos cotistas sabem. Vocês têm algumas limitações de taxas, né? De cap mínimo, de spread mínimo, melhor falando, e vocês também têm algumas limitações de SPEs, né? Vocês conseguiram? Como é que vocês estão conseguindo contornar essa questão da SPE? E agora uma pergunta bem provocativa. Se você aguarda os juros a voltar mais para frente um pouco, será que você não conseguiria capturar operações melhores? Então veja que pergunta cruel que eu estou te colocando aqui. Sim, agora. Não, a gente... Você já está com dificuldade de alocar, eu falo que você demora. A gente gosta desse tipo de pergunta. Só estou cumprindo o meu papel aqui, Thiago. Vamos por partes. A primeira, né? O regulamento do fundo é um regulamento, como nós somos um fundo pioneiro, né? Lá atrás, vamos com uma ideia de fazer só contratos atípicos, por quê? Vamos explicar aqui rapidamente o que é o contrato atípico, né? Eu acho que é muito importante isso para todo mundo saber. O contrato atípico, ele nada mais é do que você receber um payback do investimento no imóvel. Então, vamos lá. A Ambev foi lá e construiu aquele build-to-suit, foi feito para ela, né? E eu chego lá, o investidor fala, cara, eu vou botar 50 milhões de reais aí, só que qual a garantia que eu vou ter de retorno aí, fazer um imóvel para a Ambev, né? A Ambev falou, não, nesse caso, se você botar 50 milhões aqui, eu te garanto que eu vou ficar 10 anos aqui alugando de você. Como que a gente vai fazer isso? É um contrato atípico de aluguel que ele parte de uma operação de build to suit, que é aquela construção para ele, perfeito. Então, hoje, só podemos ter contratos atípicos no nosso fundo. Não dá para... A gente viu aqui aquisições de fundos comprando no Mercado Livre, mas com 4 anos, né? E contratos atípicos tem que ser mais de 5 anos. Então, essa é a primeira... É uma limitação, mas também é uma garantia, né? É uma garantia de nosso cotista, a nossa política de investimento é renda. Segundo, nós temos um benchmark que é, no mínimo, 300 pontos na curva. Né? Se você pega, por exemplo, vamos fazer rapidamente aqui, uma operação de 10 anos. Quanto que está uma NTNB de 2030? 2030 acho que está 4%. Um pouco menos. Eu não posso colocar uma operação abaixo de 4% mais 3%, abaixo de 7% para 10 anos. O fundo não me permite. Uma operação dessa, ela tem um nível de risco que é 300 pontos acima da curva. Só que hoje, como a qualidade de crédito está muito mais, mais ruim, hoje uma operação com prêmio que a gente fazia lá atrás, de cap rate de 10, de 11, hoje um locatário que tem esse tipo de prêmio, né, ele está com crédito muito pior, né, porque ele está 800 pontos acima da Selic, né? Está pagando IPCA mais 10. Então, é um cara que está numa situação ruim, não é um rating A mais, esse cara não entra mais. Porque o que tem essa outra, são 3, né? São o prêmio, contrato atípico e a operação tem que ter um rating A. Então, você tem que achar, primeiro, um cara que cava nisso e depois ainda achar que o imóvel seja um imóvel de extrema importância para o cara não sair mais lá. Mais uma provocação. Aí sim eu vou entrar na Ambev, prometo. Não seria interessante, então, aproveitar essa circunstância e tentar modernizar esse regulamento? Adoraria, isso aí é meu sonho na minha noite de verão. Só que, para isso, uma assembleia, eu só consigo mudar o regulamento com uma assembleia que tem com 100 mil cotistas quase, e que tem que ter 25% de participação desses cotistas votando para colocar. E a questão da SPE é uma coisa que a gente adoraria, porque a gente viu operações ótimas, só que dentro de uma sociedade de propósito específico. Então, é só para explicar ao cotista, se um imóvel está dentro dessa empresinha, quando ele sai dali, o vendedor tem que pagar um ganho de capital. Esse ganho de capital, nós amigos sabemos que tem um sócio aí
que pega quase 30% do ganho de capital. Então, a pessoa prefere não vender, ela vem vender a empresinha para dentro do fundo. E o nosso COVEP, ele não consegue, não está na política de investimento nosso, né? Mas você não acha que, mesmo com essa questão da pandemia, que as assembleias virtuais se mostraram eficientes, será que não seria possível? E eu já coloco o meu canal aqui, já de antemão, coloco o meu canal disponível para, se você quiser fazer isso, eu dou todo o suporte para que você possa convidar os cotistas a voltar. Eu estou falando porque eu estou pensando no bem comum do mercado, dos cotistas. Nós também. Então, o Diego aqui, a Thaís, eles ficam doidos, porque a gente vê com coisa, e agora a gente está estudando consulta formal com o administrador, mais uma vez a gente vai reforçar. No caso de uma consulta formal, a responsabilidade é do administrador. Nós já conversamos com eles, né, exatamente, porque agora parece que o cotista, né, são duas coisas que é muito importante para você, cotista aí, deixe o seu cadastro atualizado. É muito importante isso para a gente, porque a única maneira da gente conseguir falar com vocês é com o seu cadastro atualizado. Então, quando chegar aquele e-mail lá para cadastrar, para atualizar, tem que fazer isso, porque você não consegue votar, você não consegue receber informe de rendimento, você não recebe relatório de gestão. Então, isso aí eu estou pedindo de coração, porque isso aí gera um ruído. E uma consulta formal, né, é muito legal ter um canal igual de vocês, mas para fazer uma consulta formal para você, cotista, eu preciso saber quem é você, né? Então, isso é interessante para a gente também. Né? Tiago, vamos entrar então na operação da Ambev. Demorou. Quando veio a operação da Ambev, eu fiquei surpreso, porque a maioria das coisas que chegaram para mim foram críticas, desde, de novo, comunicação até a operação em si. Então, deixa eu falar agora, me permita falar um minutinho, que eu vou colocar tudo de uma vez, e aí você vê como é que você vai destrinchando. Primeiro, a falta de clareza no que efetivamente foi comprado. Porque num determinado momento fala-se 14%, e depois dá a entender que é aquele imóvel todo, mas se é uma fração daquele imóvel lateral também, ou seja, o que efetivamente foi comprado. Partindo do pressuposto que foi comprado é aquilo que está na imagem, as contas que as pessoas fizeram, e o que é natural, é que saiu mais de quase 8,7 mil reais pela área construída, e cerca de 1,5, 1,6 pela área do terreno, né? E quando você divide pela área bruta locável, R$ 47,00 o metro quadrado, ou seja, mesmo estando em Guarulhos, num centro urbano próximo de São Paulo, num raio próximo, um valor que saltam aos olhos nesse primeiro momento. Outras críticas, a Ambev é AAA, claro, a Ambev não vai te dar um calote, né, num contrato desse, ok? Mas todo mundo sabe, já vimos isso em fundos imobiliários, que a Ambev é muito dura em suas negociações. Ela, não só com fornecedor, não só com questões de aluguel, mas com seus fornecedores, enfim. Esse é o que a gente vê do mercado, que a gente conversa do mercado. E a gente teve prova viva disso dentro do próprio universo fundos imobiliários. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Cap de 6,9, um inquilino duro, apesar de ter um carrego aí de mais 6 anos, né? Mas um aluguel que possivelmente pode ter uma correção forte. Enfim, qual foi? A gente já está com quase 30 minutos de live, mas qual foi o grande racional desta aquisição? Lembrando que agora o fundo fica, então, com 110, 111 milhões em caixa. Depois da sua resposta, prometo que eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões do relatório gerencial de alguns locatários que tiveram algum problema, que também foram algumas perguntas que nós recebemos. Desculpa tomar um pouco mais desse tempo da pergunta, que eu queria fazer de uma vez, que agora eu te passo a bola para você conduzir. Vamos lá. Primeiro, é um centro de distribuição, né? Esse imóvel foi adquirido da empresa de participações que fez o Bildsud, né? Que já está com a Ambev há muitos anos, né? Lembrando que nós temos mais dois ativos. Essa questão com relação à Ambev é muito dura, a Ambev ela briga, a gente tem um ótimo relacionamento com eles, assim, nunca tivemos um problema, inclusive são os outros imóveis que a gente tem com eles, são imóveis que a gente fez melhorias, a gente tem um trabalho praticamente de 4 mãos, né, com eles, e esse foi também um dos motivos da gente entrar nesse ativo deles, né? Eu acho que é um locatário espetacular, um locatário que não vai ter
não vai ter problema. É um locatário que esse imóvel de Guarulhos tem uma importância muito grande para eles, né, logisticamente. Né? Nós conhecemos, a gente tem um relacionamento bom com a empresa de participações na qual nos vendeu, que conhece muito bem lá, que conhece o histórico, né? E que o que acontece? O imóvel ocupava 2 matrículas. Tanto é que agora a gente está no processo de ele pega mais um pedacinho. Né? Por isso que fala 14% de uma e 80% de outra. Então a gente vai desmembrar essa matrícula, né? Vai trazer esse pedacinho para dentro, porque não sei se vocês viram, tem aquela parte escampada ali atrás, que também não é da Ambev, não vai ser do fundo, mas ali atrás é um espaço que sempre foi teoricamente reservado, né, alguma coisa assim, para operações logísticas, sejam dela ou sejam de outros, porque é um lugar muito bem localizado, né? A gente conhece a Ambev há muito tempo, e se tem uma coisa que eles são... Pode falar. Não, então, aquele imóvel da fotografia, vamos voltar naquele imóvel da fotografia, eu nem vou compartilhar para não correr o risco de perdermos aqui alguma coisa. Aquele imóvel da fotografia, você comprou 14,89% dele ou você comprou 100% dele? Não, o imóvel é 100% nosso, é que ele está em 2 matrículas diferentes, ele está plantado em 2 matrículas diferentes. Então, quando ele construiu, ele pegou uma parte de Itaquaquecetuba, que eu não consigo falar, daqui uns 3 anos eu vou conseguir falar, e uma parte de Guarulhos. Mas como era aquilo ali, tudo era de uma empresa de participações. E quando lá atrás, 20 anos atrás, a gente estava até questionando aqui na gestora, falou, quando esse cara comprou isso lá atrás, né, tem que ter uma visão. Então estava em 2. Então a gente comprou um pedaço de uma e um pedaço de outra. Agora está no processo de desmembrar a matrícula e pegar o pedacinho que está na outra. Então, mas o imóvel é 100% nosso, só que ele está debaixo de 2 matrículas. Por isso que tem esse percentual. E esse valor de 47 o metro quadrado, ele não está muito assim desconexo de uma realidade de mercado hoje? A gente, olha, são 2 coisas, né, Baroni? Sim. Eu acho que isso aqui agora eu vou fazer uma crítica com relação até analista de fundo imobiliário, que, poxa, às vezes parece que ele se baseia só no metro quadrado, né? Ele não olha o resto. Né? A gente vê isso a gente ouve crítica de galpão, fala, nossa, pagou caro, só que ele nunca entrou lá dentro de um galpão, num galpão industrial, para ver o maquinário que tem lá dentro, o piso de metro quadrado, quanto o cara gastou para fazer. E assim, tanto é que o valor da aquisição está muito próximo de um laudo, né? Dali, quando você leva em consideração a importância dele, onde ele está e com relação à idade dele e o que ele tem, é uma coisa de primeira linha para uma empresa de primeira linha. Então, às vezes às vezes você fala, puxa, paguei mais barato. Aí dá um mês, eu acho que eu convido até todos os cotistas a lerem os nossos relatórios de engenharia, né? Porque os relatórios de engenharia mostram exatamente a qualidade desses ativos. A gente vai falar, 2020, nós fomos uma das poucas gestoras que os imóveis tiveram valorização, né, em 2020. Valorização de laudo, por causa que nós fizemos um trabalho muito forte na melhora deles, né? Tem lugar que a gente derrubou muro, tem lugar que a gente melhorou a entrada das carretas, né? O Diego aqui adora encher uma laje, então isso valoriza o produto. Então a gente não vê isso como caro, né? A gente vê como uma oportunidade e assim, vamos falar assim, poxa, é um imóvel ruim? Não é, não. É muito bom e vale todo o real e a gente está 100% confortável. Né? Por que é um cap rate mais baixo? Porque a taxa de juros está baixa, Ambev é um negócio AAA e mesmo assim, ela é AAA e está pagando 390 pontos acima da curva. Né? Agora, vamos olhar uma debênture da Ambev aí, né? Se ela paga IPCA mais 7% ao ano. Não paga, hoje não paga. Se você for no secundário nesse prazo, não paga, né? Então, a gente tem que combinar às vezes, né? Às vezes a gente faz uma operaçãozinha um pouco mais apimentadinha, depois faz uma coisa, mas o nosso portfólio está muito bem distribuído, a gente está muito tranquilo. Então, agora falando de portfólio, agora entrando um pouquinho no relatório, né?
o mercado tem um certo preconceito, eu estou falando mercado no geral, né, com relação a ativos industriais. Eu sei qual que é o seu pensamento, mas eu queria que você tornasse isso público sobre essa questão, né? Você tem mais conforto com o industrial do que a grande maioria do mercado. Isso se deve ao, vamos falar assim, né, ao crachá que você está aí de gestor do fundo, ou realmente é uma plena convicção sua com relação à capacidade desse ativo de gerar renda no longo prazo? De novo, eu sei a sua resposta, mas seria bom compartilhar. Não, é aquela coisa de você ter 2 filhos. Você não fala de qual filho você gosta mais, né? Cada dia um filho seu dá um motivo para você chorar, para você rir. E o galpão industrial, ele não é um patinho feio. Ele não é um patinho feio justamente porque as pessoas, às vezes, primeira coisa que a gente vê falando, puxa, mas se o locatário sair daí, o que você vai fazer com isso? Nossa cabeça, quando a gente analisa um galpão industrial, por isso que às vezes demora um pouco mais para fazer uma aquisição, é justamente isso. Vamos estressar aqui o máximo, qual a chance desse cara sair? Olha, além do imóvel, da matrícula, da edificação, esse cara colocou 50 milhões de reais em equipamento, que a gente vê Copobras, a gente vê Bentley. A Bentley fez a fábrica, mas ela tem quase o valor da fábrica lá dentro, né? Então você fala assim, puxa, mas se ele sair, olha, a chance de uma empresa dessa sair é essa empresa acabar, né? Não ter mais e mesmo assim, alguns têm seguram fiança. Então, na nossa cabeça é um fundo de renda. A gente quer que esse cara fique lá o tempo inteiro. Obviamente, a gente monitora a qualidade de crédito, a gente monitora a qualidade do imóvel e vê realmente, se a gente comprar um galpão industrial que não tem maquinário, que não é um negócio importante para a empresa em si, como um todo, né? Você vê a Copobras, ela tem em Guarulhos e tem lá no Nordeste. São as duas fábricas. Se aquilo ali sair dali, acabou a Copobras, né? Não tem mais a Copobras, não existe mais. Então, e nesse caso a gente se sente muito confortável porque a qualidade da empresa também e a importância desses ativos para a empresa é muito grande. Então, assim, a gente tem essa parte de logística, tem essas críticas e vantagens, né? E essa proximidade, né? O pessoal está perguntando muito sobre essa questão dos vencimentos já, né? Quando o fundo começou lá atrás, parecia que ia demorar tanto, né? Já estão aí, né? Puxa, parece que eu estou há 100 anos aqui. Exatamente, 2025 já está aí. Tem 3, salvo engano, 3 ativos que vencem em 2025, né? Então, assim, como é que é esse dia a dia, claro que de maneira bem resumida, mas como é que é esse dia a dia? Vocês acompanham e tudo que o locatário pede? Como você diz, estou precisando de um muro, estou precisando de uma reforma, você vai mantendo isso próximo junto com o time de engenharia, você vai fazendo pequenas obras, pequenas adaptações, para que você possa não ter muita surpresa lá no vencimento. Como é que é esse, vamos falar meio de mercado agora, né? Como é que é esse follow-up aí, junto com... Vamos lá, isso é uma pergunta muito boa, né? Qual o dia a dia de um fundo imobiliário, né? De um gestor de fundo imobiliário? Sim, eu fico mais na parte de crédito junto com o Fernando, e a gente cuida efetivamente do imóvel, justamente para que ele não perca valor. E outro objetivo que a gente tem, a gente fica gerando ideias para que o locatário fique mais tempo. Então, tem casos que a gente pensa assim, já houve casos assim, colocamos a consultoria lá para ver se ele está pagando muita energia. Foi ver, o cara estava pagando bandeira vermelha quando era verde e outras coisas. Vamos colocar aqui luz de LED porque você vai gastar menos. Geralmente, as demandas, nós falamos para o locatário. O que acontece, né? Na maioria dessas empresas, você tem ali o superintendente administrativo, o diretor administrativo, só que ele não é engenheiro, né? Ele paga o aluguel, ele acompanha o dia a dia ali, aí se, a carreta dá uma ré lá, derruba um muro, aí ele fala, caiu um muro aqui. Mas o dia a dia, todo ano, a gente faz um laudo, né? Da Supernova, né? Que são esses laudos que estão no nosso site. Né? E a gente traz soluções para eles o tempo inteiro. Lembrando que não é laudo de avaliação, é laudo de engenharia, né? Laudo de engenharia. Você tem um laudo de avaliação que a gente é obrigatório fazer justamente para a KPMG, né, que é a nossa auditora, mas a gente tem um laudo de engenharia. E a gente está sempre gerando ideias para tentar estender os contratos. E a gente tem uma relação ótima, assim. Então, por exemplo,
Por exemplo, a gente já fez coisas aí para a Ering, a gente já fez coisas para a Ambev, né? E a ideia realmente agora que, depois que você conhece, é tentar estender. Porque o imóvel está ficando bom, a gente adapta, fica feliz, a ideia não é flipar, né? Porque a gente não é um fundo de desenvolvimento. Sim. Nós somos um fundo de renda. Se for possível, a gente quer que o cara fique lá 50 anos. Né? Sim. Pessoal, algumas 2 ou 3 pessoas fizeram a pergunta para ele comentar a queda da cotação. Eu não vou fazer essa pergunta, porque não tem como comentar, porque queda de cotação é mercado. O gestor não tem arbitrariedades para saber por que caiu, por que deixou de cair. Eu acho que a queda no mercado, a alta no mercado, ela é reflexo, micro e macro. Você pode ter queda no mercado de fundos imobiliários de uma maneira mais sistêmica, por uma questão de juros, por uma questão de risco de tributação, enfim, tem vários temas aí que trazem desconforto aos cotistas. E você pode ter problemas específicos, desde uma vacância, desde uma demora de alocação, uma queda de rendimento, e etc. e tal. Então, acho que essa é a justificativa. Não vejo o que o Thiago poderia falar mais além disso. Né? Só que tá bom para comprar. Eu sei o que falar. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vocês têm hoje como principal locatário a Etra. A Etra é uma locatária, uma empresa já bem tradicional, mas ela está no olho do furacão da pandemia, né? No mercado de automóveis, está uma confusão danada com relação a isso. Qual é o nível vamos falar assim, qual o nível de perda de sono que você tem numa posição como essa, de ter um locatário numa situação tão complexa dentro da pandemia? Sim, a partir do momento que você está na cadeira de gestor, você não vai dormir tão bem assim o tempo inteiro, né? E é muito importante salientar até a Etra que nós temos que dividir aí o mercado automotivo em 3 partes, né? A gente tem um cara que fabrica autopeça para carros usados, que esse cara está voando. Você tem um caso de Bentley aí que está, no caso a Bentley também está voando. A gente fez um call semana passada com eles estão sorriso de orelha. Tem um caso de a Etra, que é um pouco mais sensível porque ela faz para 3 montadoras ao mesmo tempo peças muito específicas, né? Obviamente ela foi a única no qual a gente teve a gente deu um waiver, né, 4 meses de aluguel, né, já voltaram a pagar, estão pagando regularmente, né, e já estão se recuperando aí com o mercado se aquecendo novamente, né, uma locatária que a gente tem uma proximidade até justamente pelo fato dessa ordem judicial que teve nos 4 meses de aluguel e que a gente continua com esse processo, é que a gente acompanha muito, né? Tem uma posição grande, mas hoje a gente está vendo que lentamente eles estão se recuperando, né? É uma fábrica que está se adaptando, né? Que está crescendo o setor a gente está vendo uma mudança grande aí no perfil do automóvel, né, de carros, e ela tá acompanhando, né? Obviamente, assim, é um setor que é muito mais sensível à pandemia. Foi muito engraçado na pandemia, a gente conseguiu ver como o mercado de capitais é muito arisco, né? A gente sabe a gente dá crédito em vez do aluguel, mas a gente acompanha esses caras com operação de FDIC, operação de bancos médios, operação de banco grande, e quando o mercado balança demais assim, às vezes não é nem a parte, o setor real da economia que está aquela falta de fôlego que o cara sempre está usando capital de giro, está fazendo desconto de recebível, e de repente quando puxam tudo para ele, poxa, tanto é que é interessante a gente notar que a gente fez um comitê de pandemia aqui, né? E que toda e qualquer demanda nós passamos para esse comitê, A mais B, para provar, né, para a gente chegar no comitê de crédito aqui e falar assim, cara, esse cara realmente, esse setor realmente não é o cara, não é o locatário, é o setor como um todo, né? Porque eu até li uma vez assim, não adianta você ter o melhor cara do mundo, o melhor gestor do mundo num setor que está ruim. Você vai ter que cuidar desse cara com carinho. E vice-versa, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Covolan, também vocês tiveram aí que acomodar o fluxo de caixa deles, né? Você vê que esse risco já está controlado ou você ainda tem que acompanhar muito próximo, porque pode aparecer outras coisas aí no meio do caminho?
Assim, é difícil prever o futuro, né? A gente teve discussões com eles, discussões não, mas a gente, o que acontece, como que é o dia a dia do gestor aqui, né? Você tem essa parte de engenharia e você tem a parte de crédito. Então, quando chega uma demanda dessa, a gente fala, olha, bem, você está com uma demanda dessa, que me prove por A mais B, me mostra o seu balancete, me mostra o seu balanço, vamos visitar quem são seus fornecedores, quem são seus maiores clientes, como que você consegue gerar o seu capital, como você consegue se manter gerando EBITDA, né? E empresas como o nosso portfólio, essas pessoas são pessoas sérias e elas mostram para a gente, olha, temos aqui uma questão aqui, aqui e aqui, e por isso a gente está precisando de uma ajuda. Você pode ajudar? Fala, olha, não posso te ajudar porque é um contrato atípico, né? Eu não posso te dar o desconto. Né? Um contrato atípico é nada bem, é o payback daquele investimento que a gente fez lá na frente. Então, isso é lei, não tem como fazer. Né? E isso aí a gente na pandemia ficou muito seguro disso, né? Que é um negócio que tem uma base regulatória, né? Jurídica muito forte, mas a gente pode reperfilar e manter a mesma taxa interna de retorno, para que o cotista não tenha perdas, né? Afinal, você investiu, quando eu falei, a taxa de retorno do cara é 9% ao ano. A gente vai reperfilar desse jeito. A gente está monitorando, a gente fez um estudo com eles, né? O Rafael Covolan, todo o time dele, o Vinícius lá, mostrando para A mais B, está acontecendo isso e isso. E a gente chegou num meio termo que eu acho que assim, dessa maneira, a gente pode continuar, porque ninguém perde, né? A gente sabe que eles têm muito sensível ao varejo, o varejo está sofrendo demais, agora com a reabertura ele falou assim, olha, o meu cliente, esse cara tem que sobreviver também, então na hora que abrir a economia, esse cara tem que comprar de mim, não tem jeito, né? Só que fica fechando, abrindo, na hora que abrir, vamos gerar caixa de novo. É uma empresa que tem tradição, mais de 40 anos, tem um ferramental de primeira linha, uma coisa linda, assim, a gente até tem uma ideia de começar a mostrar os ativos por dentro disso aí, para ver a beleza que é você ver a economia real, né? Economia real. Você fica realmente impressionado, fala, cara, olha, tem que bater palma para o empresário aqui nesse país, porque você botar 35 milhões de reais lá no negócio, né? E fazer virar. O Thiago, a gente já está com 47 minutinhos aqui, vamos avançar mais um pouquinho. Eu queria entrar agora na seguinte situação. Você, quando compra uma operação para o fundo, eu sei que essa pergunta é difícil, mas tenta nos dar um norte, bem objetivo. Quanto que é peso de contrato, ou seja, quanto que é peso de crédito, de balanço, e quanto é peso imobiliário? Porque isso é algo que no GGRC sempre, desde lá do começo, foi questionável, desde lá dos 3, 4, 5 mil cotistas. O quanto você está comprando um contrato, quanto você está comprando fluxo de caixa, quanto você está comprando payback, e o quanto efetivamente você está comprando imóvel. Eu sei que é cruel essa pergunta, mas... Não, eu não acho, eu acho que é uma ótima pergunta, porque a gente, quando começou, a pessoa, mas o Covep é um high yield, né, só... E com o tempo, né, a gente tem a característica de fazer algumas operações que são um pouco diferentes diferentes não, mas elas têm uma base que geralmente a operação que a gente faz ela não é só a venda do imóvel, às vezes em vários casos elas foram um processo de uma reestruturação da empresa. Tipo, a empresa queria desalavancar, estava tomada num crédito para o mercado de capitais e precisava sair para matar uma dívida lá e investir num outro, não fugiu a palavra, no outro site, né? Ou então é uma empresa igual, por exemplo, a Benteler, que a gente não podia divulgar o nome, porque ele falou assim, cara, vocês não podem contar o nome, porque a gente está fazendo um processo de mudança do nosso site de Campinas para Igaraçu, em Pernambuco. E isso a gente não quer divulgar para ninguém, porque vai fazer ruído, não vai ter jeito, porque vão ter pessoas que vão ter que ser dispensadas, que não vai dar para transmitir para lá, e aí tem sindicato. Enfim, são operações mais estruturadas, né? Mas a gente tem aqui eterna briga, né? Hoje, e isso é uma questão de mercado também, momento de mercado, né? Hoje a gente tem olhado muito mais crédito, né? Obviamente, a equipe de engenharia, a gente faz o trabalho logístico, o trabalho jurídico, né? De ver se o imóvel está bom, desalienado, não tem problema, mas
eu tenho sido mais chato com crédito, né? Hoje não dá para brincar, justamente porque a gente está navegando na neblina, né? Operação de 10 anos, mas tem casos que a gente realmente vê coisas muito boas de imóvel e a gente até olha e fala, puxa, isso aqui mesmo se esse locatário não tiver, esse imóvel é tão bom que a gente tem um hedge, né? Um hedge territorial, que a gente pode falar. Pessoal, eu sei que alguns chegaram um pouquinho depois, a posição de caixa hoje é 110, 111 milhões, não é 250, porque às vezes vocês estão vendo a informação ainda sem a integralização da Ambev, é 110, 111 milhões. Ele já explicou que está buscando outras operações, não, a princípio não vai amortizar, vai seguir o plano de alocação. Pelo que ele disse no início da live, eles estão olhando coisas maiores, então é possível que faça-se uma operação mais uma e já encerra o processo de aquisição. Tiago Figueiredo, pelo bem da nação, você não acha que seria interessante, uma vez que vários outros gestores estão fazendo, você dar um guidance, que seja numa banda, entre tanto e tanto, para começar a tirar um pouco desse desconforto dos cotistas no relatório gerencial, e ao mesmo tempo você coloca quanto é o caixa, e simula que esse caixa alocado num cap de entre 7 e 8, você teria, então, você faz ali, né, aquela ondinha, né, alocando, que eu imagino que você aí, com o seu time, tem uma estimativa de alocação. Sim. Eu não vou te pedir para falar isso, porque te colocaria numa situação complexa perante os órgãos reguladores, que você não pode falar que você vai comprar. Não, inclusive no último relatório de gestão, que eu sou a pessoa que redige, então se tiver alguma coisa absurda lá, vocês podem falar, aquele Thiago Figueiredo não sabe escrever direito. Tudo bem, a gente está melhorando. A gente fez uma proposta que isso foi pré-aquisição de Ambev, porque a Ambev foi uma coisa rápida, e ali já tem uma projeção de ativos que são coisas ali que não é imaginária, são coisas que a gente está trabalhando mesmo, né? Então vamos lá, o que você pode falar com isso? Você acha... Vai, Baroni, para eu não te colocar numa situação complexa, me diga assim, entre 3 e 6 meses você tem grandes chances dessa negócio concretizar? Então, me dê um range de aquisição e me dê, por favor, um range com base na Ambev. Ou seja, você está falando não é nada de outro mundo, é o que tem na Ambev hoje. O que você puder falar, o que se sentir confortável em falar, tá? O que acontece, né? Hoje a gente tinha aí uma perspectiva de alocar 176 milhões, que é o que a gente colocou lá. A ideia hoje, o que a gente está olhando aí, é manter acima, hoje um pouco mais acima de Ambev, justamente para balancear. Então, as operações que a gente está olhando hoje, elas têm um pouquinho mais de taxa. De taxa, por isso que a gente está sendo muito assertivo nesse tipo de coisa, porque são operações efetivamente grandes, são um pouco menos óbvias do que a Ambev. A Ambev eram no-brainers, a gente não precisou fazer rating, porque o rating da Ambev é empresa de capital aberto, a gente não precisou fazer. E tem outras operações que a gente tem menos óbvias, que você tem que fazer rating, você tem que fazer coisa, e a gente sabe que a gente tem que colocar um pouquinho mais de prêmio aí, né, um pouquinho mais de gordura agora nessas operações aí, nesses outros 100 milhões de reais. Inclusive, é uma coisa que a gente estava discutindo hoje aqui, um pouco mais de gordura, justamente porque o nosso cotista também gosta disso, né? Mas para isso, eu, como o diretor de investimentos aqui, que analisa o crédito junto com o Fernando, a gente está sendo bem criterioso mesmo, né? Justamente, até por montar uma estrutura de garantia. Mas você acha que entre 2 e 4 meses, entre 3 e 6 meses? Né, olha, até 6 meses a gente coloca menos, assim, eu gostaria muito mesmo, a gente trabalha aqui para fazer isso aí de 2 a 4 meses a fazer uma alocação, porque tem coisas assim que a gente está muito engatilhado, trabalhando muito, que infelizmente não depende só da gestora, né? Cada vez que o mercado fecha, que não vem a terceira onda. Eu sei que é muito cedo falar disso, Thiago, mas eu acho que é importante. Você acha que foi uma grande lição aprendida e que a partir de agora, próximas emissões, elas virão, sem ser com cheque em branco, virão carimbadas, vamos falar assim? Você acha que essa foi uma lição? Aliás, Thiago, deixa eu te provocar por outro lado aqui agora. Você acha que talvez esse foi o grande erro? Se realmente você tivesse falado, Baroni, aqui foi um grande erro, a gente subestimou a força do mercado?
Eu não sei, eu não posso dizer que, não sei se pode ser erro, mas acho que é isso que você falou. A gente, quando a gente fez e falou assim, não podemos e não queremos, ou não vamos abrir pipeline, que justamente alguns ativos, inclusive esse que a gente colocou aqui, estava rodando na mão de várias gestoras, né? E aí, por uma questão de agilidade, a gente conseguiu avançar muito rápido, porque a equipe aqui é muito enxuta, né? Mas sim, hoje a gente tem uma cabeça que mudou com relação a isso. Né? Eu acho que não dá, um time de mercado importante, né? A gente faz, mas também as coisas que estão, a gente viu aqui coisas assim, não vou citar exemplos assim, dar nomes, mas a gente viu operações caírem por as coisas mais que a gente 6 meses trabalhando e a operação caiu por um detalhe, um pífio na matrícula, que assim, falou assim, olha, isso aqui a CVM e o administrador não vão deixar, isso aqui é no-go. No-go é assim, na due diligence do sócio, do dono da empresa. Assim, falou assim, não adianta, o imóvel é lindo, o contrato tá ok, só que assim, isso aqui pode dar um problema lá se o cara quiser criar problema, né? Então, hoje, a gente sim tem essa plena consciência, assim, a gente talvez fazer pela metade, né? Porque a gente também viu casos de gestores aí que colocaram o pipeline lá e a gente falou, caramba, o cara colocou o pipeline inteiro no prospecto. Só que você vai ver o que aconteceu, né? Do pipeline inteiro, por enquanto foi 30% ainda. Por quê? Porque na hora de ir lá do Genius, ainda fundo mesmo, pegar... às vezes tem um negócio... Aparece alguma coisa lá ambiental, por exemplo. Ambiental é uma loucura, né? O cara achou um corguinho lá que talvez dá problema. A operação não avança, né? Deixa eu só resgatar uma coisa aqui. Bom, só para concluir esse tema. Então, na sua opinião, eventualmente, próximas emissões, isso é importante o cotista saber. Está cedo demais para falar isso. Tipo, Baroni, deixa ele terminar de alocar. Tudo bem. Mas dificilmente vai vir com cheque em branco. Possivelmente vai vir carimbado. Eu acho assim, cheque em branco, assim, a gente sabe que a gente está devendo, a gente está devendo para o cotista isso, né? E a gente tem plena consciência disso. E eles deram um voto de confiança para a gente lá atrás, a gente agradece muito, a gente conseguiu avançar algumas coisas aqui que, poxa, o pessoal falou, cara, que legal foi isso, uma casa tão independente, né? Conseguir esse voto de confiança, e a gente está devendo mesmo, e a gente tem plena consciência e fala, cara, se for entrar, primeiro tem que botar um negócio lá, a gente fica discutindo oferta aqui. Primeiro, como é que eu vou provar uma oferta, um aumento de capital do fundo, que tem que ser com a Assembleia, com isso grana no fundo? Não tem como. Cara, olha, Thiago, se você quiser ouvir um conselho, é conselho. Não é dica, não é imposição, é um conselho de quem já está nessa estrada há um bom tempo. Eu acho que o cotista ele precisa de acenos. E eu acho que a essa altura do campeonato, um aceno mínimo, de novo, é rever a questão da taxa sobre o capital em caixa. A questão do guidance, você fala no relatório em torno de 0,75, dar mais evidência para isso, considerando a alocação que está nesse pipe final aí, como você colocou, né? E deixar o cotista muito seguro de que vocês não farão mais emissões sem esse cheque carimbado. Então, assim, se você der pelo menos 2 desses 3 acenos, seria bom dar os 3, eu acho que você começa a reconquistar essa confiança do cotista, que, na minha visão, está arranhada, né? É uma relação, né, Thiago? Tudo na vida Estamos é uma relação. Devendo, a gente está aqui para falar assim, a gente tem, mas assim, atrasos ocorrem justamente porque a gente tem, aqui não é nem maratona, aqui é 5 Ironmans, para fazer um negócio de longo prazo, porque o cotista, ele pode sair na hora que ele quiser. Não gostei mais do Thiago. Se eu pegar uma operação ruim de 10 anos, eu fico com ela aqui, né? Por falar nisso, posso fazer uma pergunta ultra indiscreta? E se você falar que não pode, não quer responder, não tem problema, tá? Vocês do time, vocês são cotistas do fundo também? Sim. Temos N regras de compliance aqui, a Ana, pelo amor de Deus. Claro. Sim, mas vocês são comprados na ideia, né? Sim, acreditamos na ideia, sim. Pago meu aluguel com o rendimento. Então, eu também mando e-mail, eu invento os nomes e mando e-mail para a Thaís para ver se ela me responde.
É isso aí. Então, Bom, mas sim, somos. Tiago, então a gente já está perto de concluir. Eu quero destacar para todo mundo que nós temos ainda várias lives importantes aí pela frente. Então, fique acompanhando aí nas nossas redes, que a gente sempre vai divulgar. Tiago, eu quero encerrar aqui dizendo, primeiro, continue com essa interlocução. Eu acho que vocês voltam ao mercado agora num momento importante. O mercado está carente de boas notícias, né? Afinal, juros subindo, pressão na pandemia ainda, vacinação lenta, uma série de coisas. Então, alguns fundos não conseguindo alocar. Então, assim, eu acho que vocês voltam num momento importante. Não perca essa interlocução. Sei que vocês devem ir em outros canais. Eu acho que isso é importante de estabelecer essa comunicação. Mas, de novo, eu quero concluir aqui deixando uma mensagem para você e para o seu time. Entenda o canal Professor Baroni como um parceiro do mercado. O que eu quero dizer com isso? Se vocês precisarem de mudanças em regulamento, se vocês precisarem de qualquer coisa que é pró-cotista, que vai deixar o fundo melhor, que vai deixar vocês mais confortáveis para trabalhar como gestores, e vai deixar os cotistas mais confortáveis com a tese de investimentos, o meu canal estará 100% à disposição para que você possa dar evidência em qualquer coisa que você queira fazer. Mas, de novo, são acenos. Eu acho que isso é algo que você também não pode tirar do radar. O regulamento do fundo precisa, sim, passar por essa... Eu não vou dizer modernização, mas uma adaptação ou talvez uma flexibilização, Sim, acho que é importante. A gente pensa muito nisso, inclusive a gente já discutiu N coisas aqui dentro, inclusive falar assim, cara, como que a gente pode modernizar ele? Porque hoje ele é híbrido, mas assim, eu poderia comprar a laje lá dentro, mas é isso que o cotista quer? O cotista, quando entra no Covep, ele quer ver industrial e logístico. Aí eu chego lá e compro uma laje. Pô, esse cara já está inventando coisa, tem um monte de cara muito bom aí, que é bom em laje. Então, a gente pensa muito, mas eu agradeço o canal, a gente vai se falar mais, né? Então, a Supernova vai falar mais. Deixa eu só falar para todo mundo, sim, boa notícia para todos. Nós conseguimos acertar a live também com o time do Veritá, e estamos quase, faltando um pouquinho aí para acertar também com o time do BC Fund. Então, nós estamos aí nessa empreitada, os cotistas têm nos perguntado bastante sobre esses fundos, então a gente traz o gestor, como eu fiz hoje. O meu objetivo aqui, Thiago, hoje, foi criar essa interlocução. Eu falo em nome das várias pessoas que nos acompanham, que nos mandaram mensagem. Desculpe se eu não consegui fazer todas as perguntas, mas eu tentei fazer de uma forma em que eu pudesse responder, mesmo que sobrepondo, mas que eu pudesse fazer tudo aqui, tá bom? Amanhã temos o pessoal da Nave, é uma gestora nova, mas um time muito experiente, que vai falar sobre mercado de capitais, mercado de fundos imobiliários, então vale vocês conferirem. Então, Nave, BC Fund, Verital, o BC Fund está quase fechado, a gente está só com questão de horário, de agenda, mas os outros já estão confirmados aí. Tiago, considerações finais, espero que você consiga aí reverter toda essa situação e seguir em frente com o seu time e que os cotistas fiquem de novo aí mais confortáveis e seguros com a tese, mas sempre à disposição. Qual a sua mensagem final aí para todo mundo, Tiago? Gostaria de agradecer aí pelo bate-papo, eu acho que é importante mesmo, a gente está devendo fazer começar essa lição de casa, aumentar essa interlocução com o cotista, né? E dizer que a gente realmente trabalha aqui praticamente 24 horas. A gente tem um fundo aqui, a estrutura é super enxuta, isso daí é a menina dos olhos que a gente tem aqui, é um negócio, uma criança que está se desenvolvendo muito aqui, e o pessoal aqui, toda a equipe, não vou falar a equipe do jurídico, com a Ana, a equipe da estruturação, com a Thaís, a engenharia com o Diego, eu aqui, o Fernando com a parte de crédito, a gente está 100% do tempo pensando no Covep, e a gente está tentando melhorar o máximo possível, e a gente agradece esse voto de confiança e todas essas críticas aí, porque o pessoal critica, mas está aí com a gente, está aí torcendo também, e a gente espera dar muita alegria para esse pessoal aí, e que eles possam botar a cabeça no travesseiro e falar, pô, será que esses caras não me dá dor de cabeça? Pode ficar tranquilo, porque antes de qualquer cotista a gente também se coloca à frente disso aí. Muito bem, então é isso. Missão dada, missão cumprida. Tá aí Thiago Figueiredo da Supernova. Uma boa semana a todos vocês. Amanhã a gente se encontra de novo aqui no canal. E é isso, Thiago. Bom descanso por aí. Obrigado. Gente. Boa noite. Tchau.